Capítulo 51 Equidna. A descoberta de Jeremy do segredo de Matias. Tarefa iniciada. Você gostaria de ativar o IA? Sim. Estou antecipando muito a força da IA e as capacidades de processamento. Matias assentiu e transmitiu. De repente, na parte inferior da tela, algo se acendeu. A luz se deixou e apareceu a pequena imagem de uma mulher com os cabelos presos em um coque e usa um uniforme elegante. Ela estava posada com as mãos na frente da barriga. Ela enviou e curvou-se. Saudações, pai. Zumbir. Pode-se dizer que Matias ficou muito chocado e surpreso com viu a reunião repentina dela, mas ele muitas outras coisas surpreendentes, como vermes gigantescos devorando uma cidade demoníaca inteira quando ele estava no abismo misterioso, então ele imediatamente se acalmou. O que ele ficou estranho foi porque ela o chamou de pai, o que foi muito desconcertante. Por que você me chamou de pai? Ele disse. Porque você me criou há quase 500 séculos. Ela respondeu. Nessa hora, Matias já estava enlouquecendo. Como diabos eu choro algo como você há 500 séculos em Alfã? A IA ainda nem estava totalmente desenvolvida naquela época. De repente, ele se lembrou de uma memória distante. Espere. Matias fez uma pausa. Qual é o seu nome? Equidna. Puta merda, é você. Matias se encolheu. Ele olhou para ela e não sabia se ria ou chorava. Equidna, que nome? Ele a criou a partir do tédio, programando conhecimento em dados autoprocessados. Com a ajuda de seus supercomputadores, nasceu uma IA infantil. Não era exatamente uma IA, era apenas um programa do tipo Alexa. Mas ele não esperava que ela crescesse tanto. Como você se tornou isso? Matias perguntou. Quando você saiu, a família Eisenhower encontrou sua carta, uma música que você escreveu e meu corpo dentro de sua sala de escritório. Eles me pegaram e me transformaram na IA mãe do grupo Kings. Eles me adicionaram programas, dados e tudo mais, tipos de computadores para aumentar minha capacidade de processamento. 200 anos depois, desenvolvi a ciência. Procurei por você, mas não consegui encontrá-lo, então continuei fazendo meu trabalho até você voltar e ficar em Betânia. Chegou o dia e Mac foi para mim e disse que você estava de volta e ele estava me entregando para você, então eu fui de boa vontade. Equidna explicou, senti sua falta, pai. Oh meu Deus, você já passou por muita coisa, querido. Matias tentou dar um tapinha no holograma, mas obviamente sem sucesso. Quais são suas habilidades agora, Equidna? Ele perguntou. Espere, pai. Os dados deste lugar são extremamente diferentes e estranhos aos 3 governos e à Aliança Arcana. Preciso ler todos os seus dados primeiro. Pode levar pelo menos 30 minutos a 1 hora. Equidna respondeu. Claro, Equidna. Matias assentiu e esperou. De repente, ele congelou. Isso não é deste mundo. A voz de Jeremy soou atrás dele. Eu tranquei a porta, não foi? Matias perguntou a si mesmo. O tio adicionou uma função de desbloqueio sem chave em qualquer cômodo, lembra? Jeremy sabia do que estava falando e apontou para o interruptor oculto. Oh, certo. Matias deu um tapa na testa. Jeremy fechou a porta, trancou-a e apertou o botão desativando a função de desbloqueio. Ele correu em sua direção e estreitou os olhos. O que aconteceu com você nesses 3 meses? Jeremias perguntou. Suspirar. Matias balançou a cabeça. Eu não seria capaz de esconder isso de você. Você me conhece demais e espero que não espalhe essas coisas. Insondável. O que exatamente? Jeremy o segurou. Um deus, exatamente. Matias riu impotente. Então, o sonho. Você tem algo a ver com isso? Jeremy perguntou mais uma vez. Sim, eu reencarnei vocês dois em um mundo que criei que é extremamente parecido com a Terra. Eu também ia te contar isso quando chegar a hora. Matias assentiu. Por quê? Jeremy perguntou severamente. Porque eu quero que vocês dois aprendam sobre o mundo real, como o mundo realmente é. Chegará um momento em que vocês perceberão algumas coisas que o velho eu nunca seria capaz de fazer, como ser indiferente à morte.
Matias suspirou e respondeu: vou deixar isso de lado. Mas como você conseguiu a habilidade de criar mundos? Ele perguntou. Em coma. Matias então explicou tudo para ele. Jeremy assentiu em compreensão. Ele então disse: Alvantus. O que? Matias olhou para ele perplexo. Alvantus, meu leal mordomo. Ele ainda está vivo? Jeremias perguntou. Butler, onde você o conseguiu? Ele perguntou. Em uma convocação. Jeremias respondeu. Convocar. Tipo, convocar de outro mundo. Matias disse em choque. Como eles conseguiram invocar seres de outro mundo? Sim, Alvantus era um demônio. Ele disse que era um demônio divino do abismo. Jeremy assentiu. Demônio divino? Eu não tenho nada dessa raça no meu inferno. Eles só existem em... Matias franziu as sobrancelhas para pensar, então. Ele engasgou. Você tem um demônio do abismo misterioso para servi-lo. Isso é inacreditável. Certo. Eu não consertei isso, apenas os impedi de entrar fisicamente pela fenda. Então acho que preciso voltar para a fenda. Equidna. Matias suspirou e ligou para sua IA. O que é isso, pai? Equidna perguntou. Configure meu laptop também se tiver terminado de digitalizar tudo. Ele pediu. Afirmativo. Equidna respondeu. Jeremy, por favor, esconda meus técnicos. Matias perguntou. Ele então trouxe sua bolsa e desceu as escadas. Tios, tias, preciso fazer alguma coisa. Posso ficar fora por pelo menos uma semana, então não esperem por mim. Eu voltarei. Matias fez uma reverência e saiu de casa apressadamente. Ei, esse garoto. Tia Stacy apontou para ele, mas apenas suspirou e sentou-se novamente. Algo mudou nele, definitivamente. Tio Michael falou. Talvez ele tenha morrido e sido substituído por outra alma. Que teorizou, o que resultou em um tapa na cabeça de sua mãe. Depois de sair, Matias se escondeu diretamente em um lugar isolado e se cobriu de invisibilidade. Ele então voou para seu domínio, entrando no inferno. Próximo capítulo. Capítulo 52. Calcio e discípulo de Ki. Há 23 duques, 33 marqueses, 47 condes, 66 viscondes e 666 barões dentro do inferno. A fenda está dentro do domínio do príncipe Calcio. Matias voou diretamente acima de seu domínio, em direção à fenda, o que mostra sua indiferença contra Calcio, o que enfureceu os generais e subordinados do príncipe demônio. Uma frota de demônios alados voou e impediu Matias de se mover ainda mais. Pare aí. Como você ousa voar diretamente acima do domínio do príncipe do abismo? O demônio na frente reflete. Abaixo, um exército de demônios também estava alinhado para derrubá-lo. Matias estreitou os olhos e falou friamente: deixe-me em paz e não farei nada de mal. O que você pode fazer, demônio humano fraco? Os demônios riram. Calcio, faça esses demônios lambedores de bunda saírem do meu caminho ou eu vou acabar com eles. Matias comentou. Como você ousa? A essa altura, os demônios estavam extremamente enfurecidos. Eles inclinaram as asas e correram em direção a ele. Os demônios abaixo lançaram chamas e jogaram as bolas flamejantes em sua direção. Suspiro. Demônios ingênuos. Matias balançou a cabeça. Ele então gritou a mão e eliminou todos os ataques. Vum! Uma enorme pressão desceu em direção aos atacantes, então eles foram lançados para trás. As bolas de fogo lançadas pararam e começaram a cair no território do Calcio, destruindo algumas estruturas. Não! Os demônios ficaram fracos. De repente, um demônio de constituição mediana que realmente não parecia um demônio flutuou em sua direção. Ele tem uma pele branca pálida, 4 longos chifres pretos e olhos vermelhos e afiados. Seu cabelo penteado para trás o fazia parecer respeitável e com seu longo casaco preto que balançava enquanto ele flutuava, ele parecia um príncipe demônio muito respeitável. O demônio, Calcio, parou na frente de Matias. Então, ele se ajoelhou. Saudações, Lord Madius Vilfren.
Os olhos de Matias se arregalaram e olharam para Calcio em choque. Como você conheceu meu título de príncipe no abismo misterioso? Eu sou do abismo misterioso. Calcio respondeu. Matias o examinou e ficou surpreso quando descobriu algo. Você é um demônio divino. O que você está fazendo aqui? Calcio levantou-se e respondeu à sua pergunta. Uma enorme guerra eclodiu dentro do abismo misterioso. Os grandes impérios demoníacos caíram devido à rebelião em grande escala liderada pelo Duque Senátio do Domínio Central em Chamas. Senátio, estou familiarizado. Qual é o estado do abismo agora? Ele perguntou. Atualmente, do meu escopo conhecido, os impérios de Tanque, Cervantos, Vilfrem e Sigin caíram. Vilfrem é atualmente o mais estável dos domínios, pois o território já era governado pelos duques abaixo de você séculos antes da rebelião. Os territórios monárquicos de Cervantos e Sigin estão uma bagunça total. Inúmeros duques guerrearam entre si e há até conflitos internos dentro de seus ducados. Calcio respondeu. Agora isso é uma bagunça. Matias engoliu em seco. Então por que você está aqui? Os demônios divinos foram recrutados em massa quando a guerra começou. Como resultado, nós, demônios divinos, que não queríamos ficar expostos, recuamos e nos escondemos em todos os domínios. Servi um mestre, mas ele morreu. Ele foi um grande mestre porque é inteligente e também não gosta de ficar exposto, como nós. Calcio respondeu e relembrou. Espere. Matias percebeu algo. Você acabou de dizer que serviu alguém. Sim. Qual é o nome do seu mestre? Infelizmente, não posso divulgar o nome dele para você, senhor. Leal. Mas, Matias fez uma pausa, você serviu aquele mestre com o nome de Alvantos. Desta vez, foram os olhos de Calcio que se arregalaram. Esse é o meu nome oficial. Droga, você está aqui. Matias gorjeou. Venha comigo. Ele abriu um portal e entrou com um Calcio estupefato. Eles apareceram em um canto isolado e se estabeleceram. Matias retirou o portal e olhou para Calcio. Ele acenou com a mão e Calcio ficou coberto de invisibilidade. Ainda era noite na terra, então os cantos estavam extremamente escuros. Matias aproveitou-se disso escondendo-se na escuridão. Ele caminhou até a casa de Ki e abriu a porta. As duas famílias ainda estavam lá. Stacy olhou para ele de forma estranha e perguntou, você esqueceu alguma coisa? Não, eu cancelei. Matias riu e subiu as escadas enquanto as 5 pessoas abaixo olhavam para ele. Eu realmente acho que o que propôs é verdade. Amy, a mãe de Jeremy, falou. Certo. Chave respondeu. Stacy mais uma vez deu um tapa na cabeça dele. De volta a Matias, ele foi até seu quarto e viu que Jeremy ainda estava lá. Você voltou. O que aconteceu? Encontrei ele. Calcio. Matias ligou. A mortalha foi retirada e a figura de Calcio foi mostrada. Mestre Jeremias, Alvantos. Jeremy engasgou. Calcio, ou Alvantos, ajoelhou-se e prestou homenagem a ele. Saudações, mestre. Lamento que este seu mordomo não tenha conseguido protegê-lo na guerra. Você não precisa se desculpar, Alvantos. Sargon era um oponente muito forte. Acho que Kreis resolveu. Ele resolveu, certo, Matias? Jeremy respondeu. Sim, elegantemente. Espere por mim aqui. Fale um com o outro primeiro. Matias assentiu e desapareceu. Dentro de seu domínio, ele voou em direção à terra que criou. Ele ficou invisível e entrou no núcleo mundial. Dentro do centro da terra havia uma gigantesca caverna redonda. No meio havia uma enorme esfera laranja brilhante. Estava cheio de energia e estava acorrentado por muito metal trazido de Alfan. Aquela garota fez o trabalho. Matias assentiu ao se lembrar da mulher que voltou para a terra. Dentro de sua avaliação, ela era uma mulher muito talentosa, sendo capaz de controlar profissionalmente as leis do caos. Matias ergueu a mão horizontalmente em direção ao núcleo e começou a extrair QI dele. De repente, quem é você? Uma longa lâmina foi colocada em seu pescoço. A voz de uma mulher soou atrás dele. Uau, querido,
Você gostaria de largar isso? Matias nem sequer vacilou e continuou a extrair o QI do núcleo. Ele não se virou para responder e, em vez disso, continuou a extrair. Pare o que você está fazendo agora. A mulher ordenou friamente. Tudo bem, já terminei de qualquer maneira. Ele riu e levantou a mão. Uma esfera de luz do tamanho de uma bola de tênis estava em sua mão. A mulher percebeu algo e engasgou. Ela gritou: esse é o núcleo de QI de Lord Jeremiah. Ah, você conhece Jeremy? Quem ele é para você? Matias parecia intrigado. Ele era amigo do meu mestre. Uma das elites mais poderosas da Terra. Devolva-o ao núcleo. Ela gritou. Oh, você é discípulo de que? Como isso é possível? Matias engasgou e riu. Ele se virou e ficou surpreso com o que viu. Próximo capítulo. Capítulo 53. A visita de Jeremy ao seu domínio. Uma japonesa que usa uniforme de educação física estava parada na frente dele, com a lâmina segurada pela mão direita apontada para ele. Um longo cajado estava atrás dela, cheio de energia poderosa. Sana. Matias parecia perplexo. Como você me conheceu? Ela perguntou cautelosamente. Eu não sabia que a discípula de que era Sana. Não fui informado. Eu não sou discípulo desta Ki. Sou discípulo do mestre Kreis. Ela descontou. Ki e Kreis são iguais. Ele esclareceu. Meu Deus. Seu mestre está vivo. Ele está em algum lugar longe daqui. Ele disse. Impossível. Eu sei que senti sua força vital protegendo este mundo. Ele morreu para proteger a Terra. Ela chorou. Eu sei. Eu chorei aquela vez. Matias comentou. Mas ele está vivo. Ele reencarnou e ainda se lembra das coisas. Ele disse. Você poderia me levar até ele? Ela implorou. Ok, com duas condições. Matias respondeu. Ela concordou. Não diga a ele que fui eu quem fez você ir até ele. Diga a ele que você veio de Alfan. 2. Coloque uma máscara e não se deixe ser conhecido. Nesse mundo, você também é famoso, então as coisas vão dar errado. Sana concordou. Ele suspirou e abriu o portal. Ele a cobriu de invisibilidade e eles voltaram para seu quarto. Você voltou? Jeremias perguntou. Ele acenou com a cabeça e quis abrir a porta quando, Lord Jeremiah. Sana deixou escapar. Sana. Ele engasgou e então encarou Matias, porque ela está aqui. Ela queria ver que, então eu dei uma chance a ela. Ele respondeu. Ela é literalmente um super ídolo aqui na Terra, especialmente aqui nas Filipinas. Você sabe disso. O que acontecerá se alguém a vir? Todo mundo ficaria louco. Jeremy repreendeu. Você subestima Sana, Jeremy. Matias riu. Ela dominou as leis do caos. Falando nisso, Sana, pegue isso. Ele entregou a ela um orbe multicolorido. Sana ficou chocada e aterrorizada só de olhar para o orbe. Isso. Ela não consegue nem tocar. Matias riu e pegou a mão dela e a abriu, colocando o orbe em sua mão. Isso pode fornecer cerca de 10 anos de energia do caos, mesmo se você lutar e esgotar sua energia todas as semanas. Obrigado. Ela gaguejou. Matias olhou para Jeremy e tirou o orbe branco que extraiu antes. Ele então apontou para Jeremy. Como se Matias esperasse alguma coisa, ele liberou e expandiu sua aura e a solidificou, evitando que qualquer coisa saísse da sala. Como esperado. Jeremy gritou, mas rapidamente cerrou a mandíbula e se encolheu para suportar a dor. Sua pele foi descascada e muito sangue jorrou dele, sendo substituído por uma pele mais forte e um sangue mais poderoso. Minutos depois, Jeremy ofegou e suspirou de alívio. Ele lentamente se levantou e olhou para a bagunça que havia feito. O que é aquilo? Ele perguntou fracamente. O poder que por direito pertencia a você. O poder das sombras. Matias sorriu. Jeremy ficou pasmo. Ele lentamente levantou a mão e liberou seu poder. Sua mão se transformou e foi substituída por uma fumaça escura que pode se solidificar em qualquer formato. É realmente o meu poder das sombras. Jeremy engasgou. Obrigado por devolver isso, Matt. É seu por direito e sempre foi seu.
Ele sorriu. Ele então encarou Sana. Você verá que amanhã, com a forma como eles estão reunidos lá embaixo, as coisas vão ficar estranhas se vocês dois se conhecerem. Sim, a essa altura, Sana já estava convencida do poder de Matias. Todas as coisas que ele fez hoje a convenceram totalmente. Volte para sua terra por enquanto. Vou convocá-lo quando chegar a hora. Sana assentiu. Matias abriu um portal e a fez entrar, o que ela obedeceu. Matias removeu sua aura e tudo voltou ao normal. Ele removeu as manchas de sangue de suas coisas e as evaporou. Você quer voltar para aquela terra ou quer ver minhas outras criações? Ele perguntou a Jeremy. Vou ver os outros que você criou. Jeremy respondeu. Matias assentiu e disse, espere por mim aqui. Matias abriu a porta e desceu as escadas. Ele então olhou para os pais conversando abaixo e os interrompeu. Tio Michael, tia Amy, Jeremy já dormiu. Ele está bem para dormir aqui hoje? Ele perguntou. Ah, claro, claro. Amy assentiu em compreensão. Venha aqui, você gostaria de alguma sobremesa que sua tia Stacy fez? Terei isso amanhã. Eu também tenho que fazer algumas coisas, então já vou subir. Vou à escola amanhã. Posso fazer os testes lá amanhã? Ah, fique à vontade. Amy sorriu e assentiu. Você vai sozinho? Tio Joseph perguntou. Sim, tio. Ele respondeu. Tio Joseph assentiu e sorriu. Eles então voltam à conversa anterior. Matias suspirou de alívio e subiu correndo. Ele então trancou a porta com o mecanismo também trancado, selou-a para que nunca fosse aberta, criou então uma bolinha que repete o som de um ronco fraco e a colocou perto da porta. Agora, Matias se levantou e recuperou sua postura piedosa. Ele então convocou sua alma, deixando seu corpo cair na cama e fazendo sua alma flutuar com ele. Vamos, ele disse. Ele abriu um túnel espacial e voou para dentro dele. Jeremy ofegou enquanto olhava em volta. Mal sabia ele, eles já haviam chegado. Bem-vindo ao meu domínio, amigo. Matias sorriu levemente, com orgulho escorrendo dele. Que vista magnífica! Jeremy engasgou. Apenas algumas pedras, estrelas e outras coisas. Matias riu, mas quando olhou ao redor mais uma vez, também ficou chocado. Este é o meu domínio. Muita coisa mudou nesses meses em que ele estava fazendo coisas. Ele estava ocupado demais para notar, mas agora podia ver a magnificência de seu lugar. Embora tenha passado apenas algumas semanas, seu domínio já criou uma pequena galáxia. Os seres galácticos que ele criou cercaram seu domínio, comendo asteroides e as estrelas atraídas de fora que tinham excesso de energia. Os seres galácticos reciclaram-no e realizaram novas estrelas e mundos, enchendo a galáxia. Ei, o que é isso? Jeremy engasgou. Matias olhou e percebeu o que ele estava reagindo. Próximo capítulo. Capítulo 54. Jiang Ziya e a transformação do salão. Betânia lançou sua nave-mãe recém-criada, com metade do tamanho da Terra e tão alta quanto a Terra com a largura de 2 luas, era uma enorme hegemonia espacial. Equipado com blasters laser, pequenas naves espaciais tentadoras para serem implantadas e um implantador de campo de força, pode-se dizer que é uma das existências tecnologicamente mais poderosas do espaço. Além disso, estava cercado por essas caçadas espaciais, preparado para lançar um ataque a qualquer momento. Jeremy só viu coisas assim em filmes de ficção científica. Ver isso pessoalmente deixou feliz esse adolescente faminto por conhecimento. Posso estudar essas coisas, Jeremy disse a Matias educadamente. Você só quer estudar. Matias olhou para ele perplexo, típico Jeremy. Ele foi apresentado a um novo mundo, mas ele só gosta do conhecimento que há nele. Ele parecia impotente. Eu vou, disse Matias. Ele pegou um orbe e jogou no espaço. Ele flutuou logo acima deles e um arco de luz se abriu, mostrando uma enorme biblioteca em seu interior. Vendo isso, os olhos de Jeremy brilharam de alegria. Ele avançou na direção ao portal sem sequer esperar por Matias. Suspiro. Eu sei que ele tem sede de conhecimento, mas isso é demais, nem se importar se sua vida estará em perigo ou não.
Matias entrou no portal e fechou-o. O salão do conhecimento se desenvolveu muito. O salão já estava meio cheio, graças à ajuda dos estudiosos do passado, do presente e do futuro. Possui muito conhecimento sobre histórias de diferentes mundos, cálculos atuais e conhecimento tecnológico futuro. Ele também possui técnicas de investigação, físicos corporais especiais, conhecimento de ervas medicinais, técnicas de alquimia, construção de matrizes, compreensão de mago e técnicas oculares usando mana ou QI. Há também conhecimento sobre táticas que se perderam no tempo e biografias poéticas de estudiosos do passado. Matias viu os olhos estrelados de Jeremy explorando todo o salão. Qual é o tamanho deste lugar? Jeremy disse a ele com antecipação. Tão grande quanto a China, eu acho. Matias respondeu. Jeremy engasgou. Não vou terminar tudo isso de uma vez. Matias ficou boquiaberto. Claro. Obviamente. Me siga. Matias acenou com a mão para a frente. Jeremy caminhou até ele e eles caminharam em direção à mesa. Oh, saudações, padrinho. Denos os viu e os encarou para fazer uma reverência. À vontade, Denos. Matias acenou com a mão para detê-lo e sorriu. Como Matias ainda não havia compreendido as leis do tempo, ele não sabia quais eram as mudanças dentro do salão. Como esperado, um velho se levantou, olhou para ele e fez uma reverência. Foi você quem criou este domínio humilde. Matias olhou para ele e viu que ele era um homem respeitável, então ele se curvou e acenou com a cabeça em resposta. Sou conhecido pelo nome de Matias. Posso saber seu humilde nome, velho mestre? Sou apenas um homem humilde cujo nome é Jiang Ziya. Jiang Ziya respondeu. Matias engasgou com a saliva por causa do choque e gaguejou, mas ainda assim recuperou a calma. Saudações, estimado mestre Jiang. Ele segurou o punho e fez uma reverência, com Jiang Ziya fazendo isso em troca. Sua estadia foi boa? Matias perguntou. O velho assentiu. Muito bom. Não vou mais incomodá-lo. Matias assentiu e se despediu. Jeremy ainda estava pasmo com Jiang Ziya, olhando para ele com reverência e espanto. Jiang Ziya. Mano, ele é Jiang Ziya, Jiang Ziya. Eu penso que sim. Matias assentiu. Jeremy engasgou. Matias caminhou até Denos e perguntou, o que aconteceu aqui, Denos? Eu abri um portão para o passado alternativo, o verdadeiro presente e o futuro alternativo. Denos respondeu com um sorriso. Bom trabalho. Matias assentiu com satisfação. Bem, vou deixar você ler aqui. Matias disse a Jeremy para fazer o que quisesse e inspecionou o espaço independente. Ele olhou em volta e disse, eles precisam de bebidas e comida para comer. Denos. Ele chamou. Por quê, padrinho? Denos perguntou. Vou conectar o salão a um café. Vou confiar a você novos funcionários para patrulhar o salão, disse Matias. Claro, padrinho. Matias convocou seu almanaque da criação e o abriu. Ele pegou um pincel e começou a esticá-lo para desenhar o que queria. Depois de 1 minuto, um ser parecido com um Protoss foi desenhado no almanaque. Ele estava cercado por 4 anéis de ouro em seus 2 braços, um anel em forma de colar no pescoço e um cinto na cintura. Possui cetro e não possui membros inferiores, fazendo com que flutue e voe para se mover. Ele compreende as leis do espaço e foi encarregado de patrulhar o salão e conhecer cada canto do salão. Ele reportaria diretamente a Denos se algo que violasse as regras do salão fosse visto por eles ou se alguém bagunçasse alguma propriedade do salão. Havia um total de 24 patrulheiros e todos olharam para Denos. Saudações, mestre. Eles então começaram sua patrulha, espalhando-se por todos os cantos da biblioteca. Agora, Matias acrescentou algo em que pensou recentemente: níveis. Ele abriu outro nível dentro do espaço independente. Acima do espaço, um vazio foi criado. Matias quis e o mesmo material de madeira chamado madeira do imperador espiritual foi feito como parede do espaço. Ele criou caixas, mesas, utensílios e uma porta para quem dentro do espaço. Ele também criou janelas que estão ligadas a um cenário na Terra de Deus que será seu território.
Uma paisagem pura de picos imortais, guindastes voadores, tartarugas gigantes e às vezes um dragão voador podia ser vista inteiramente nas janelas, mostrando uma vista pitoresca de uma pintura oriental. Ele olhou para as janelas e acenou com a cabeça satisfeito. Ele encarou a mesa e criou outro ser para cuidar do local, ou mulher. Ele pegou seu almanaque e desenhou uma mulher linda, não uma mulher gostosa, mas uma mulher calma, gentil, elegante e de pura beleza. Ela estava usando um vestido branco simples, lembrando sua pureza. Ela tem uma aura naturalmente encantadora, como se as flores desabrochassem enquanto ela caminha e os anjos cantassem louvores para ela toda vez que ela sorrisse. Olhando para ela, até Matias ficou encantado e se apaixonou à primeira vista. Mas ele rapidamente recuperou a disposição e sorriu. Ele a fez compreender o Dao da agricultura, da cerveja e da pureza. Ele também adicionou o Dao da literatura, gentileza, amor, música e cítara nela para ampliar ainda mais seu campo. Ele então quis convocá-la. De repente, ele foi drenado de pontos místicos e teria desmaiado se não tivesse experimentado algo pior. Olhando para você, Denos. Próximo capítulo. Capítulo 55 Baixia. Embora ele tenha evitado o desmaio, ele ainda estava extremamente fraco. Fora do espaço, nua, veja isso. Ela correu e foi até ele. Você está fazendo isso de novo. Então, ela viu a mulher elegante com disposição de Deus perto dela. A mulher enviou até Matias e perguntou: você está bem? Sua voz era como uma nota celestial vinda de uma cítara de alta classe, cuja som ressoava profundamente na alma. Nua, que já existe há anos incontáveis, até gaguejou: ela é uma deusa. A mulher ouviu isso e sorriu gentilmente. Ela teceu o cabelo preto e prendeu-o até a orelha, mas parte do cabelo ainda caiu, causando danos adicionais à Nua, mas ela não parou por aí. Ela riu baixinho e falou com uma voz gentil e agradecida: obrigada pelo elogio. Não posso. Nua foi derrotado. Ela correu rápido, abandonando seu pensamento lógico como alguém reage quando sua paixão se aproxima dele. A mulher, por mais pura e inocente que seja, clamou a mão e apareceu para Nua correndo, mas ela já havia sumido. A mulher baixou a mão, parecendo perdida. Matias viu isso e entendeu: se eu não preparasse e protegesse minha alma e mente de serem afetadas, eu me tornaria estúpido e me apaixonaria por ela automaticamente. Como um simp e um deus ao mesmo tempo, não posso cair apaixonado por alguém como ela. Mas ela ainda é linda e charmosa, não vou mentir. Apenas superando minha mãe e Mina por uma pequena margem. Aspas. De repente, ele se lembrou de alguém que é tão poderoso quanto ele, Denos. Ele pensou. Ele encarou a mulher e sorriu: eu, como seu criador, nomeio você como a mais pura de todas as mulheres do reino, cuja pureza não será contaminada e simbolizará o lótus de verão de pureza e elegância, Baixia. Aspas. Quando ele deu o nome dela, fora do espaço, uma enorme estrela foi subitamente sugada de energia, fazendo-a desaparecer. Os mundos ao seu redor que abrigavam a vida de repente se solidificaram em gelo. Toda a vida foi sugada pela energia da estrela. Em Betânia, o evento foi visto por cientistas, deixando-os perplexos. Eles viram o fluxo de energia da estrela voando para um determinado lugar acima deles. Fotos foram capturadas e os cientistas o chamaram de fenômeno Sixian. Dentro do espaço, a energia cercou Baixia e foi absorvida por ela. Ela ficou ainda mais elegante e passou a se tornar uma transcendente. Todas as suas compreensões alcançaram um outro nível, excedendo o extremo. Seus olhos brilhavam com inocência, pureza e gentileza. Quando Matias olhou para ela, as barreiras ao seu redor quase foram penetradas, assustando até ele. Lembre-se, sua energia é a de um deus. Descobrir que até os deuses poderiam ficar encantados se fossem descuidados o assustou. Baixia, conectei este espaço a quem? Você poderia cuidar das plantas lá e colher qualquer coisa lá. Eu forneci a você as coisas necessárias para a fabricação de cerveja, disse Matias. Obrigado, pai.
Baixia sorriu e falou com timidez. Matias de repente teve uma ideia. Venha aqui, Xiaoxia. Matias ligou para ela com carinho. Pensando que a aceitava, Baixia ficou feliz e alegre. Ela caminhou até ela nervosamente e alcançou-o. Por quê, pai? Ela perguntou de maneira fofa e alegre. Matias estendeu a mão e olhou para ela. Você poderia me emprestar sua mão? Ele perguntou educadamente. Ela assentiu elegantemente e colocou a mão sobre a dele. Você, Baixia, me aceitaria como seu verdadeiro pai biológico, para herdar meus genes e minha linhagem? Ele perguntou. Sim, pai. Ela assentiu. De repente, a magia aconteceu. Uma brilhante luz divina os rodeava. Algumas de suas feições se transformaram, seus cabelos negros ficaram ainda mais brilhantes, seus olhos ficaram estrelados e sua gentileza, elegância e pureza evoluíram ainda mais. Veja bem, Matias já era um homem bonito, embora não extremamente bonito, ele ainda tinha vários traços atraentes, um deles são os olhos. Se alguém olhasse de perto, os olhos dele e dela se tornavam semelhantes. Mas os dois tinham uma vibração diferente. Matias tem olhos profundos, enquanto os dela têm olhos claros e brilhantes. Matias sorriu docemente e tirou suas barreiras, deixando-o ser exposto aos encantos de sua filha, descobrindo que a única coisa que isso faz agora é fortalecer seu amor paternal por ela. Venha aqui, filha. Matias abriu bem os braços e deu as boas-vindas ao feliz Baixia. Vou te chamar de minha pequena Xia agora. Eu adoraria. Baixia assentiu enquanto se aninhava em seus braços. Embora eu odeie fazer isso, tenho que deixar você por enquanto. Matias ficou com os olhos marejados. Eu nem tenho forças para deixar você aqui. Quero trazer você comigo. Ela riu e respondeu de maneira fofa. Eu adoro isso aqui, pai. Meus hobbies favoritos poderiam ser feitos aqui, e aqui posso ver esta bela vista. Ela sorriu e olhou para Matias enquanto ainda estava em seus braços. Ao ouvir isso, Matias ficou determinado a fazer algo. Amanhã vou lhe dar um presente. Será algo que você vai adorar se não estiver fazendo algo. Na verdade, vou lhe dar algumas pessoas para ajudar você. Gerencia este café se quiser fazer outras coisas além da fabricação de cerveja. Ela sorriu elegantemente e acenou com a cabeça. Obrigada, pai. Ao ouvi-la chamá-lo de pai, ele acariciou o cabelo dela e balançou a garota de 1,50 m de um lado para o outro. Um tempo depois, Matias caiu desanimado. Deixar sua nova filha imediatamente foi muito triste para ele. Denos caminhou até ele quando percebeu algo errado e perguntou, o que aconteceu, padrinho? Oh, certo. De repente ele se lembrou de algo. Denos, em termos de poder, você é igual ou até mais forte que eu. Então você precisa proteger seu pensamento lógico. Ele disse. Denos respondeu confuso. Matias acenou com a cabeça e ergueu a palma da mão e deu um tapa no coração e nas partes de Denos. Ele liberou sua energia para eles e os protegeu. Para que servir isso, padrinho? Existe um inimigo? Ele disse. Reforce isso. E não há inimigo. Eu só tenho uma nova filha. E preciso que você a proteja temporariamente, é por isso que protegi suas partes. Abra uma plataforma de transporte no arco. Matias congratulou-se. Ele deu a Denos 20 ingressos de metal e disse, diga aos outros que se eles estão com sede ou gostam de tomar chá para reivindicar uma dessas coisas, perto da minha filha. Matias disse e foi embora. Próximo capítulo. Capítulo 56. Presente de Matias. Ele chamou o leitor Jeremy e disse, volto para buscá-lo. Você já está no rank de ascensão, então tem resistência suficiente para não dormir por uma semana, então leia como quiser. Ele então entrou no portal e saiu, voltou para seu quarto e dormiu profundamente. Ele acordou no dia seguinte às 5 horas. Ele voou e entrou no salão. Jeremy ainda estava lendo e estava imerso nisso. Matias riu e caminhou até ele. Jeremy, precisamos voltar. Matias bateu nele. Suspiro. Posso pegar este livro emprestado? Só para terminá-lo.
Jeremy implorou, receio que você não possa. O requinte da estrutura deste livro não pode ser encontrado em nenhum lugar da Terra. Vendo algo assim, muitos ficariam loucos, especialmente aquele leitor ávido da Feu, se não me engano. Matias respondeu. Pensando naquele leitor ávido, Jeremy acenou com a cabeça, sim, acho que você está certo. Obrigado por me lembrar. Vamos. Espere, disse Matias. Ele e Jeremy entraram no andar do café e o que viram o deixou perplexo. Ok, você está cortejando minha filha, Denos. Denos tocava uma flauta de bambu chinesa enquanto olhava para Baixia com carinho. Baixia sorriu docemente enquanto preparava uma xícara de chá perfumado. Ela estava usando um manto branco daoísta feminino, o que a tornava extremamente bonita. Os dois se assustaram com a entrada repentina de Matias. Denos entrou em pânico um pouco, mas rapidamente recuperou sua estatura, curvou-se com respeito e respondeu, saudações, padrinho. Sua filha Baixia é tão pura quanto um lótus, inalterável e encantadora. Não posso deixar de tocar música enquanto olha para ela. Vendo isso, Baixia riu gentilmente enquanto cobria a boca com as mãos pequenas e delicadas. Jeremy arregalou os olhos e olhou para Matias com isso é uma piada. Olhar. O Lord Keeper acabou de chamá-lo de pai desta linda mulher. Matias sorriu e ergueu ligeiramente o queixo, sim. Não é mesmo, filha? Ela assentiu de forma fofa. Jeremy engasgou, ela é linda. Se que estivesse aqui, ele quase desistiria de Sky. Matias riu, você a avalia tão bem. Haha. Ele então olhou para a filha e perguntou, você poderia preparar um chá para o seu pai? Imediatamente pai. Eu prepararia para você seu chá de ameixa doce favorito com pétala de lótus espiritual. Ela sorriu docemente. Matias arregalou os olhos e disse intrigado, não tenho nenhum chá que possa ser considerado meu favorito. Como você pode dizer que esse é meu chá favorito? Eu simplesmente sinto isso. Ela sorriu. Ela então começou a caminhar alegremente em direção ao balcão de cerveja com molas nos degraus. Matias sorriu enquanto olhava para ela. De repente, ele percebeu algo e disse, Denos, você distribuiu ingressos de metal. Ele olhou para ele interrogativamente. Oh, tudo bem. Denos assentiu e saiu do local. Este homem. Matias riu e balançou a cabeça resignadamente. Ele voltou seu olhar para Baixia e sorriu. Pouco depois, um aroma aromático de chá permeou a sala. Tinha também esse cheiro forte de café e ao invés de estragar o cheiro, até meio que se complementa. Pouco depois, Baixia terminou e apresentou 2 xícaras cheias de chá e café, respectivamente. Um deles era um chá rosa claro com uma pétala de lótus azul flutuando na água. O outro era um café quente marrom escuro com um toque de luzes estreladas dançando dentro dele. Ela serviu para os dois e sorriu. Vejo que vocês estão indo para algum lugar, então preparei um chá para deixar vocês dois com mais energia. Matias tomou um gole e ficou maravilhado com o sabor. Não era tão viscoso quanto a água, mas também não era espesso. Em vez disso, fica no meio. Tem uma viscosidade próxima da do óleo, mas desliza suavemente na garganta. O sabor era doce, mas não muito. Tem um sabor frutado e floral e um final de boca picante. A Spirit Lotus Petal libera um cheiro celestial e realça o sabor do chá. Quando Matias terminou de tomar um gole, sua mente ficou muito mais clara e ele ficou envolto em calma. Chá incrível, Xiao Xia. Obrigado, pai. Ela se curvou. Ela então olhou e antecipou a reação de Jeremy. Quando Jeremy deu um gole, houve uma sensação dentro dele que parecia que algo estava ligado. Ele se sentiu melhor e mais poderoso. Sua velocidade de processamento aumentou 1,5 vezes e seu olho conseguiu capturar muitas imagens. Ele então percebeu o sabor e ficou surpreso. Não foi tão amargo quanto o americano, mas ainda tem aquele chute forte que o faz se sentir vivo e forte. O café ficou tão bem feito que não precisa mais de aditivos. Isso é incrível. Obrigado. Jeremy hesitou. Posso chamá-la de Pequena Xia também? Matias sorriu. Oh,
Você vai assumir o modo de tio? Bem, Jeremy acenou com a cabeça, você é o pai dela, e eu sou como seu irmão, então ela é minha sobrinha ou afilhada. Então acho que a pequena Xia é apropriada. Ele olhou para Bai Xia e perguntou educadamente, posso chamar você de pequena Xia? Bai Xia ficou confuso, claro, por que não? Você é irmão juramentado do meu pai, então gostaria que me chamasse de pequeno Xia. Tudo bem, obrigado, pequena Xia. Ele sorriu. Oh, certo. Matias lembrou. Ele se levantou e caminhou até uma porta e entrou. Essa era a porta para quem? Um tempo depois, a porta se abriu e Matias saiu com um instrumento comprido. Olhando para isso, Bai Xia ficou surpreso e feliz. Jeremy olhou para ele e ficou surpreso. Uma cítara. Obrigado, pai. Ela chorou. Matias olhou para cima e um novo piso foi construído. Esse será o andar onde ela ficará caso queira descansar. Ele então criou uma escada para cima e subiu ao segundo andar. Jeremy e Bai Xia foram com ele. Quando eles chegaram, ele gentilmente colocou a cítara no chão. Ele então pegou um travesseiro de chão e colocou-o na frente de uma cama enorme que estava alinhada com a parede em um terreno elevado. Ele então colocou mais 2 almofadas de chão abaixo do solo elevado, onde eles ficarão sentados. Próximo capítulo. Capítulo 57. Desempenho da cítara. Matias frequentando a escola. Como agradecimentos pelo presente, vou tocar uma música para vocês dois, papai e tio. Ela enviou e foi até o travesseiro no chão e sentou-se. Diferente de quando ela se manifestou, ela agora usava um manto daoísta feminino, acentuando seu visual de fada imortal. Adicionando a cítara, ela realmente se tornou uma fada imortal admirada por todos. Ela então dedilhou a primeira nota e o que aconteceu a seguir surpreendeu os dois. O ambiente tornou-se instantâneo o de um mundo primordial. O tempo passou rapidamente naquele mundo e eles viram todas as coisas que estavam acontecendo. Os humanos apareceram e o início das civilizações começou. Os reinos surgiram e caíram, e os heróis eram os mesmos. Eles desenvolveram e formaram fronteiras. As guerras começaram e tudo foi destruído, mas tudo saiu de novo. Quando a música terminou, Jeremy estava suando, acho que isso é demais para mim. Matias pediu, você toca cítara muito bem, filha. Estou orgulhoso de você. Ela enviou docemente, obrigada, pai. Ela então se declarou, eu sei que vocês dois precisam ir a algum lugar, então não vou mais impedi-los. Pai, posso perguntar uma coisa? Os dois se levantaram. Matias olhou para ela e perguntou, o que foi, Xiaoxia? Quero descer às vezes e ler os livros do hall. Posso descer às vezes? Ela perguntou. Claro, claro que você pode. Ele assentiu. Estamos de folga agora. Matias sorriu e acariciou sua cabeça. Ela sorriu e assentiu. Quando eles saíram e chegaram ao quarto, já eram 5h20 da manhã. Matias abriu a porta e fez Jeremy tomar banho primeiro. Como alguém que pode controlar sua forma, ele também poderia fazer com que estivesse limpo. Ele evaporou a sujeira e apenas molhou o cabelo para parecer que tomou banho. Ele fez seu perfume ter um cheiro masculino, mas atraente, para que ele não cheirasse insípido. Ele desceu e tia Stacy já estava de pé. Ela estava fervendo uma chaleira com água. Ela também preparava ovos mexidos e pão para o café da manhã. Ela notou Matias e sorriu, você está acordado? Sim, tia. Vou preparar nossa comida para o recreio. Ele assentiu e foi para a cozinha. Ela assentiu e foi se sentar à mesa. O balcão da cozinha ficava atrás de uma pequena parede enquanto a mesa ficava do outro lado, então tia Stacy não conseguia ver muito o que ele estava fazendo. Ele tirou ingredientes que eram cultivados em Ken. Na frente dele estavam ingredientes para burrito. Depois que ele acordou, ele prometeu que iria cozinhar um burrito para eles, então agora ele fará isso. Ele preparou pessoalmente a salsa e os condimentos para o burrito. Ele também cozinhou a carne moída de uma vaca espiritual que tem um sabor carnudo e saboroso único que dura muito tempo.
Ele preparou sua tortilha e colocou todos os ingredientes preparados. O cheiro até surpreendeu Stacy, fazendo-a salivar. Mate. Sim, tia. Ele olhou para ela. Esse é apenas o seu intervalo. Você também pode nos dar uma chance aqui? Ela perguntou descaradamente. Ao ouvir isso, Matias riu. Claro. Espere por mim. Ele já preparou a carne. Normalmente, pessoas normais não podem comer ingredientes como este, pois são cheios de energia. Explodirá se comerem isso. Mas com seu poder, ele estabilizou e baixou a energia interna para que fosse apenas refrescante e energizante. Mas como ainda é um alimento espiritual, comê-lo inteiro mesmo com sua energia diluída deixará uma pessoa normal com energia para o dia inteiro. Ele apresentou a ela um burrito feito e ela imediatamente o segurou e mordeu. Ela ficou então tão surpresa. Seus olhos estavam marejados e ela mastigava sem parar, sem realmente engolir a comida. Mais tarde, ela ficou pasma enquanto ainda mastigava. Que diabos é essa carne? Porque é infinitamente suculenta. Cada vez que ela mastiga, o suco escorre da carne. Definitivamente estava tudo bem, pois estava delicioso, então ela queria saborear tudo. Mas o problema é que não acabou. Ela não teve escolha senão engolir a carne. Ela lentamente ficou energizada enquanto comia. Depois de comer tudo, seus olhos ainda estavam arregalados de choque. Matias, o que é isso? Quero comprar esse tipo de carne. Coloquei dentro do freezer. Tem um rótulo de carne espirituosa. É uma carne especial em um tipo especial de vaca, então só posso comprá-la uma vez por mês. Ele respondeu. Ah, que pena. Ela assentiu em compreensão. Mais tarde, tio Joseph também caiu. Ele sentiu o cheiro da carne e já queria comer, então se sentou à mesa e Matias lhe entregou o burrito. Ele teve a mesma reação que tia Stacy. Uau! Mais tarde, que também caiu. Eles já arrumaram o recreio para que não comesse. Ele comeu o sanduíche e começou a arrumar suas coisas. Jeremy desceu com suas coisas arrumadas na bolsa e também com a bolsa de Matias. Jeremy deu-lhe sua bolsa e disse, seu laptop e telefone já estavam completos, então coloquei-os na sua bolsa. Matias acenou com a cabeça com um lampejo de compreensão, ok. Obrigado. Jeremy pegou seu sanduíche e terminou. Que também preparou seu café quente e bebeu rapidamente. Ele olhou para os dois e perguntou, vocês não querem tomar seu próprio café? Já tivemos um. Jeremy respondeu, que assentiu. Stacy e Joseph olharam para eles de forma estranha, eles não tocaram na chaleira nenhuma vez. Eles pensaram, verificando se sobrou alguma coisa e confirmando que nada foi deixado para trás, eles foram até a porta, vamos embora agora. Que disse e eles saíram de casa. Tio Joseph também terminou suas coisas e os fez entrar no carro. Eles então pegaram a estrada e foram para a escola. Próximo capítulo. Capítulo 58 para a escola. A Far Eastern University era uma universidade de prestígio que também parecia ter a sua própria constituição, onde as suas leis eram separadas do país. Abriga pessoas muito poderosas ou geniais em todas as Filipinas. Como uma das 5 grandes universidades das Filipinas e a 10ª no mundo, abriga e nutre líderes ou pelo menos inventores que abrem avanços para o país. O atual presidente era um ex-aluno da universidade. Ele foi um pensador muito racional e levou o país a resistir aos problemas internos e externos. Embora a família de Ki e Jeremy não fosse tão rica para fazer os 3 entrarem na escola de prestígio, os 3 eram muito inteligentes, mesmo para uma pessoa inteligente comum. A verdade é que Matias já estava matriculado meses antes de ser atropelado por um caminhão. Infelizmente, isso aconteceu, mas agora ele estava aqui, em frente a um enorme edifício com as palavras Far Eastern University no topo. Eles chegaram exatamente às 6h30 antes do sinal tocar. Depois de deixar luz cair, tio Joseph foi embora imediatamente. Eles caminharam em direção ao alto e chegaram na frente. O guarda olhou para eles e depois para Matias. Quem é ele? O guarda disse.
Matias, um matriculado em julho que não teve oportunidade de entrar na escola nos últimos 5 meses. Ele está na mesma sala que nós. Chave respondida. Ah, tudo bem. Vá ao escritório da faculdade e consulte a SRTA. Federa. O guarda concordou e abriu caminho. Subiram ao 2º andar e viraram à direita para os escritórios dos professores. Na FEU, todos os professores possuem escritórios próprios para melhor arrumar suas coisas e deixá-los muito mais confortáveis. Bateram na porta onde ficou suspensa a placa com o nome da senhora Federa. Lá dentro, a voz de uma mulher soou: entre. Eles abriram a porta e atrás estava uma mulher com aparência profissional, usando óculos e cabelo preso em um coque. Ela estava usando um terno feminino e olhou para eles interrogativamente: por que vocês dois estão aqui, senhor? Rosa e senhor Soares. Senhora Federa, queríamos apresentar-lhe o aluno Matias. Foi ele quem não pôde frequentar a escola porque estava em coma. Jeremy respondeu: ah, ouvi da senhorita Gonzales que o senhor Matias já estava acordado há 3 meses e já consegue andar. O que aconteceu naquela época e por que você não compareceu às aulas depois de receber alta? Ela perguntou profissionalmente. Eu ia para a escola no dia seguinte à minha alta, mas no dia anterior meio que me perdi por 3 dias. Mas meus amigos que Jeremy disseram que eu fiquei perdido por 3 meses. Matias riu impotente. Você acha que vou conseguir acreditar nessa bobagem, senhor? Matias, você acordou em outubro e só vai assistir às aulas em janeiro? Está brincando comigo? Ela perguntou friamente. Eu sei que a senhorita Federa não seria capaz de acreditar. Nem eu quero acreditar. Mas aqui estou. Matias acenou com a cabeça. Mas fique tranquila, senhorita, revi todos os tópicos que foram discutidos nos últimos 5 meses e que não conheço. A senhorita Federa ergueu as sobrancelhas e perguntou: tem certeza? Matias assentiu. Muito bem. Ela exalou: quando soube que você já estava acordado, preparei um teste para você poder entrar e sair com seus amigos. Responda na minha frente. Ela enfrentou que Jeremy e os enxotou: vá para sua sala de aula. Os dois assentiram e disseram boa sorte a Matias e foram embora. Matias sentou-se e pegou um papel que foi entregue pela SRTA. Federa. Olhando para as perguntas, ele sorriu: com minha capacidade mental aprimorada, processar e compreender problemas como esse é fácil para mim. Ele pegou uma caneta no porta-canetas do professor e começou a escrever e responder as perguntas. Foram ao todo 150 questões distribuídas pela professora. Foi um típico teste de admissão aplicado aos inscritos na FEU. As perguntas eram compostas por preenchimento de lacunas, respostas curtas e dissertações. O nível de ensino da FEU é avançado. O padrão da 11ª série já está próximo do padrão do 1º ano da faculdade. Mas com a energia mental aprimorada de Matias, ele poderia responder facilmente. Depois de 20 minutos, Matias escreveu a última carta de sua resposta à última pergunta. Ele se espreguiçou e suspirou de alívio. A senhorita Federa assentiu e pegou os papéis do teste. Ela verificou pessoalmente os papéis com sua caneta vermelha. Lembre-se, para passar, você precisa aperfeiçoar este teste. Ela o lembrou sem levantar a cabeça e continuou a verificar. Estou ciente disso, senhorita Federa. Matias assentiu. Após 10 minutos, ela terminou de verificar e acenou com a cabeça satisfeita. Perfeito. Bem-vindo à Universidade do Extremo Oriente, senhor Matias. Ela estendeu a mão. Matias se levantou e apertou a mão dela. Obrigado, professora. Ele respondeu. Matias se virou para sair, mas foi interrompido pela SRTA. Federa. Posso saber seu sobrenome, senhor Matias? Não é formal se eu apenas ligar para você usando seu nome todas as vezes. Ele parou. Ele se virou e respondeu: meu sobrenome é Magsingai. Mas, se você quiser me chamar pelo sobrenome, quero que se refira a mim como Manresa. Manresa era o sobrenome de sua mãe. Ninguém realmente sabia na família de seu pai qual era a linhagem dela.
Os Magsingai pensavam que ela era órfã, então, embora ela fosse a esposa do patriarca e precisasse ser tratada com respeito, eles falavam dela pelas costas. A senhorita Federa tremeu. Ela conhecia os Magsingai. Eles eram uma família aristocrática e antiga desde a época da ocupação espanhola. Atualmente, eles controlam muitos negócios e têm funcionários no governo. Mas ela rapidamente se acalmou porque, embora os Magsingai sejam muito poderosos, a Universidade do Extremo Oriente ainda tem conexões que não eram inferiores ou mesmo excediam as da família. Matias queria ser chamado de Manresa em vez de Magsingai, o que significa que ele foi expulso da família ou não quer estar na família. Ela enviou e disse: "Tudo bem. Bem-vindo, senhor Manresa." Matias acenou com a cabeça, abriu a porta e saiu. A verdade é que Matias poderia usar seu sobrenome Magsingai, mas isso certamente lhe traria problemas no futuro devido a certas situações. Quando ele saiu, a senhorita Federa pegou o telefone e abriu o botão 1. A ligação foi completada e uma voz profunda veio dela: "O que foi, SRTA?" Federa. Próximo capítulo. Capítulo 59. Reitor Maynard. Senhor Jin, um novo Magsingai entrou na escola. Gostaria de saber se você o conhece. Zumbir. O homem do outro lado fez uma pausa. Qual o nome? Matias Magsingai, senhor. O homem ficou em silêncio. Ele então disse: "Sim, eu o conheço. Não se preocupe, cuidarei de todos os assuntos relacionados a ele." Afirmativo, senhor. Ela concordou e cerrou a ligação. Dentro da sala do reitor, um homem que tem uma aura de líder estava sentado à mesa. Ele estava de costas para a mesa enquanto olhava para os prédios da universidade atrás da janela. Ele se levantou e pegou um copo de vidro e uma pinça e pegou cubos de gelo e os colocou dentro do copo. Ele então pegou um uísque e serviu um pouco no copo. Ele largou uma garrafa de uísque e pegou o copo. Ele girou o copo de vidro com classe e tomou um gole de uísque. Ele olhou para baixo e viu Matias vestindo um moletom azul com sua grande mochila atrás dele. Matias viu que Jeremy e os conquistados. Ele então convidou e disse: "Aisha, seu filho já está aqui. Assumirei a responsabilidade de protegê-lo em nome de seu pai." Ele então voltou ao seu lugar e continuou seu trabalho. Abaixo, Matias e seus dois amigos caminham em direção ao prédio de Humanidades e Caminhada. Eles subiram ao terceiro andar onde fica seu quarto, sala 301. Faltavam apenas 5 minutos para a aula começar quando eles chegaram. A sala é suficiente para 70 alunos. Atualmente, há 15 alunos lá dentro. Quando viram que Jeremy, eles assentiram levemente em saudação. Então, eles viram Matias. Como que estava sempre com ele e não era tão observador, ele não percebeu nada, e Jeremy sabia que Matias era um deus, então qualquer mudança física seria normal para ele. Mas para os outros, era como se vissem a pessoa mais bonita do mundo. Com o olhar refinado de Matias, o olhar penetrante, o nariz elegante, os cílios longos e o cabelo que fica penteado para trás mesmo sem cera, muitas garotas se apaixonaram por ele. Os meninos ficaram maravilhados com sua aparência e sentiram ciúmes. Uma das garotas mais corajosas se adiantou e perguntou sedutoramente: "Quem é você?" "Ah, olá, meu nome é Matias." Matias assentiu levemente em resposta com olhos indiferentes. Diferente daqueles que conhece e julga bons, ele será indiferente, frio, ou simplesmente não olhará para aqueles que não conhece e julgou ruins. Encontrando seus olhos indiferentes, a garota estremeceu. Ela saiu apressadamente e recostou-se na cadeira. Quando os outros viram o que ele fez, a avaliação que fizeram dele caiu. Quem é ele? Mesmo sendo bonito, ele não tem o direito de ser indiferente. Lamentável Elise. Matias, acho que essa indiferença não seria aceitável aqui. Que sussurrou. Por quê? Prefiro sentir frio do que ser incomodado por todos que nem conheço. Ele respondeu: "Você realmente mudou, Matias." Que balançou a cabeça, impotente. Matias então riu enquanto eles estavam sentados no fundo da sala de aula. "Comparado a você,
que passou de um jovem alegre e ingênuo para um homem maduro e responsável, eu diria que a mudança que tive foi muito fraca. Ei, experimente viver uma vida de 255 milhões de anos em um sonho e ser capaz de se lembrar de tudo. Veja se você não muda tanto. Que murmurou. Matias e Jeremy ouviram isso com seus sentidos aprimorados e riram baixinho. Matias colocou a bolsa embaixo da mesa e se inclinou para dormir. De repente, ele se lembrou de algo. Sana, desejo, esperança o quê? Que inclinou a cabeça em confusão. Sana é roupa em filipino, mas também pode ser usada quando desejar. Jeremy também reagiu, sim. Vá. Matias levantou-se abruptamente e correu para fora. Quando ele chegou a um canto isolado, ele imediatamente desligou todos os CCTVs que pudessem pegá-lo e entrou em sua galáxia. Ele procurou a Terra, mas descobriu que ela mudou muito. Ele procurou a marca espiritual de Sana e identificou que ela estava em Alfan. Ele correu até lá e chegou a um pico solitário no meio do oceano. Ele a viu vivendo silenciosamente enquanto esperava por algo. Ele desceu e disse se desculpando, desculpe se estou atrasado, Sana. Sana acordou de seu estupor e levantou-se apressadamente, saudações, senhor. Ela se curvou. O que aconteceu? Por que você deixou a terra? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio e disse, o tempo passou, como costuma acontecer. Então vim aqui e cultivei. Entendo. Você já está no Chaos Saint Rank. Cultivo muito rápido, devo dizer. Ele acenou com a cabeça satisfeito, agora, vamos ver seu mestre. Os olhos de Sana brilharam, sim, senhor. Eles então voaram e deixaram seu domínio. Ele mudou a aparência de Sana para sua forma de 16 anos. Eles foram até Miss Federa para matriculá-la também. Eu tenho que perguntar a alguém se você vai fazer isso. Ela respondeu. Quem? Ele perguntou. Reitor Maynard. Ela respondeu. Espere. Matias de repente pensou em algo, o sobrenome de Jim Maynard é Capizzo. Ele perguntou. Sim. Ela assentiu. Matias engasgou e riu. Posso falar pessoalmente com Jim Maynard? Claro. Vou ligar para ele. Ela discou o telefone. Jim, o senhor Manresa quer falar com você pessoalmente. Devo mandá-lo até você. Ok. Ela assentiu e encerrou a ligação. Me siga. Eles saíram da sala e entraram no elevador. Eles subiram ao andar mais alto, o 20º andar. A porta do elevador se abriu e eles chegaram ao próprio escritório. Foi muito amplo. A cadeira estava de frente para a janela. É um prazer conhecê-lo novamente, tio Maynard. Matias sorriu. A cadeira girou lentamente e mostrou um homem muito bonito vestindo traje formal. É bom ver você de novo, sobrinho. Matias sorriu e caminhou até ele. Ele o abraçou com Maynard o abraçando de volta. Eles encerraram o abraço e Maynard encarou a SRTA. Federa, Anisa, você poderia nos deixar agora. A senhorita Federa concordou, entrou no elevador e desceu. Matias e Maynard conversaram muito, relembrando seu passado. Próximo capítulo. Capítulo 60. Sana se inscreve. Depois que Matias foi exilado pela família, ele foi encontrado pela família Manresa e ficou aos cuidados deles. Lá, ele conheceu o tio Maynard. Maynard Capizzo fazia parte de uma família de literatos amiga da família literata Manresa. As duas famílias foram consideradas gigantes do mundo da literatura. Os Capizzos eram muito mais abertos, dando origem a funcionários, autores, filósofos e muitos outros membros influentes do distrito. Os Manresas estavam mais escondidos, com os seus descendentes não frequentando a escola, pois já estar na família lhes conferem conhecimentos iguais ou mesmo superiores aos padrões de escolas de prestígio. Embora as Manresas fossem uma potência oculta, as suas ligações se espalharam por todo o mundo. Eles têm conexões com os estudiosos e famílias de literatos da antiga dinastia Ming. Eles também têm conexões com a realidade britânica e com os japoneses. Quando Maynard e Matias se conheceram, eles se aproximaram facilmente.
Maynard chega a ser suspeito de que já foi pretendente de sua mãe. Maynard riu e perguntou, então, o que meu sobrinho quer? Quero matricular lá nesta escola. Matias falou para Sana. Ah, quem é ela? Maynard perguntou curioso. Ela é Sana, uma amiga minha muito inteligente. Sua capacidade mental e capacidade de processamento são 2 vezes maiores que a de um gênio médio. Matias foi convidado. Vamos testar. Uma curiosidade de Maynard foi despertada, então ele preparou um teste para ela. Depois de alguns minutos, ele estava de queixo caído. Incrível! Ela não é apenas 2 vezes maior que um gênio, é pelo menos mais de 4 vezes. Ele gritou. Matias riu. Como poderia um cultivador de Saint Rank que se concentra em estabilizar a energia do caos dentro de seu corpo ter fraca capacidade mental? Se isso acontecesse, o cultivador teria explodido em purê de carne por causa da turbulência da energia. Sana apenas sorriu e respondeu, obrigada pelo elogio. Como ela já foi um ídolo, todos os seus maneirismos e hábitos de ser agradável na frente de todos estavam profundamente enraizados em seus ossos. Mesmo que ela se tornasse uma soberana elevada e elevada, indiferente diante da vida e da morte, ela poderia agir perfeitamente como se fosse uma mortal amigável, se quisesse. Embora seja um elogio, eu estava apenas dizendo a verdade. Você realmente é excelente, Maynard respondeu. Você conhece alguém como ela? Você poderia matriculá-los nesta escola também? Ele perguntou. Matias pensou por um momento e respondeu, nenhum no momento. Apresentarei alguns se tiver oportunidade. Ótimo, eu entendo. Maynard assentiu. Ele sabia que prodígios como esse são extremamente raros. Você tem algum dos documentos dela? Ele perguntou. Esse é o problema. Matias riu impotente. Ela não tem nenhum documento. É mesmo? Então deixe isso comigo. Eu cuidarei dos papéis e lhe entregarei o original amanhã ou no dia seguinte. Maynard assentiu. Ela estará com você na sala de aula. Informarei a SRTA. Sabaceda imediatamente. Está na hora, eu acho. Precisamos voltar agora. Até a próxima, tio. Sim. Maynard acenou em despedida, mas os interrompeu por um momento, Matias. Sim. Ele se virou. Quando você vai voltar para os Manresas? Eles ficaram muito preocupados quando você estava em coma, especialmente o velho. Ele disse. Matias fez uma pausa e sorriu, talvez neste fim de semana. Vou visitá-los. Ótimo. Maynard sorriu, adeus. Matias e Sana entraram no elevador e desceram. Eles correram em direção à sala onde a aula estava prestes a começar. Lá dentro, uma professora com profissionalismo arraigado dentro dela estava parada na frente de todos. Ela olhou para a porta e viu os dois e acenou com a cabeça para cumprimentá-los. Alunos, vocês têm 2 novos colegas a partir de hoje. Ela disse e olhou para os dois, entrem, vocês 2. Matias e Sana entraram, causando comoção. A boa aparência de Matias e o rosto fofo e bonito de Sana atraíram a todos. A boca de Jeremy estava aberta, eu não esperava que ele mudasse a estrutura dela apenas com isso. Um fanboy ou fangirl de TDOONGI reconhecerá facilmente que ela definitivamente se parece com Sana, só que um pouco mais jovem. Ele pensou, diferente do motivo de choque de Jeremy, que engasgou ao ver Sana. Lágrimas escorreram de seus olhos enquanto ele pensava na Sana em seus sonhos. Eu sou a senhorita Zabaceda, sua professora do dia. Apresentem-se, vocês 2. Senhorita Zabaceda ordenou. Eu sou Matias Manresa. Prazer em conhecer todos vocês. Ele se apresentou educadamente. Ele então olhou para Sana e olhou para ela para se apresentar. Sana acenou com a cabeça e falou com a confiança de um ídolo. Olá a todos, sou Sana Miyazaki. É um prazer conhecer todos vocês. Embora ela tenha sua confiança, sua voz fofa e característica realmente estranhou e surpreendeu a todos. Droga! O nome dela é Sana e a voz dela é como a de Sana. Ela até se parece com ela também. Ela é sua filha ilegítima? Impossível!
Eu a amo imediatamente. Se não posso ter aquela Sana, então estarei amando essa Sana. Pare com essa comoção imediatamente. A professora gritou severamente. A turma imediatamente ficou em silêncio. Miss Abaceda é conhecida por seu comportamento rígido e atitude inflexível. Ela é uma professora incrível, mas com isso vem o profissionalismo. Vocês dois poderiam sentar-se no fundo com o Sr. Rosa e Soares. Ela instruiu e apontou para trás. Os estudantes lançaram olhares de inveja para os dois atrás da sala. Quando Sana se sentou ao lado de Ki, ela imediatamente sentiu isso e soube que ele era seu mestre. Ela se inclinou perto do ouvido dele e sussurrou: "Já faz muito tempo, mestre." Ela então rapidamente sentou-se normalmente e sorriu para Ki. Quando Ki ouviu a voz dela e o que ela disse, lágrimas começaram a cair de seus olhos. Impossível. Foi um sonho. Não foi. E eu observei Mina e os outros para você, então não se preocupe. Ela respondeu com uma voz triste e baixa. Que não aguentou mais e chorou silenciosamente. Sana deu uma tapinha nas costas dele e o confortou. Ao ver luz, Jeremy e Matias apenas sorriram. Depois de algumas palavras, a senhorita Abaceda imediatamente iniciou a palestra. Matias tirou o laptop da bolsa e abriu-o. Ele prendeu uma coisa fina parecida com papel atrás das orelhas. Ele então bateu e ouviu sons que só ele pode ouvir. Transmissor de som conectado. Conectando-se a 3 dispositivos. Fim do vídeo.